Boa tarde, turma. Essa aula eu já passei para algumas turmas e para outras não. Então já fica como revisão para aquelas que já viram, certo? É bom que dá para vocês assistirem várias vezes. Vamos ver agora a diferença entre genótipo e fenótipo. Genótipo é a constituição genética de um indivíduo, ou seja, o conjunto de genes herdados dos pais. Fenótipo, a expressão observada dessa carga genética, como características físicas, cor dos olhos ou fisiológicas, tipo sanguíneo, influenciados pelo ambiente. Ou seja, vamos entender. Genótipo, toda vez que a gente falar de genótipo, a gente vai estar falando das letrinhas, tá? Das letrinhas que tem nos genes, ou seja, os alelos. Por exemplo, azão, 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 azinho, azinho, azinho. E toda vez que a gente falar de fenótipo, nós vamos estar falando das características geradas pelo esse genótipo. Por exemplo, pessoas pigmentadas ou albinas, que a gente já viu. O azão, azão, que é o genótipo, vai gerar o fenótipo pessoa pigmentada. O azinho, azinho, que é o genótipo, vai gerar o fenótipo pessoa albina, certo? Então, essa é a diferença entre genótipo e fenótipo. Para que a gente entenda os cruzamentos genéticos, a gente tem que entender um pouquinho de fração, tá? Então, vou fazer uma revisãozinha básica com vocês aqui sobre frações e os gráficos aqui de pizza. Imagina que Ana tenha ido para uma pizzaria que ela estava brocada, com muita fome. E aí ela resolveu comer uma pizza inteira. Então, Ana comeu uma pizza inteira, ou uma pizza para uma pessoa que era Ana, 1/1, que é igual a 1, ou ela comeu 100% da pizza. Só que a amiga de Ana chegou, Bárbara, e aí Ana teve que dividir a pizza com Bárbara. Logo ficaram 2/4 da pizza para Bárbara, 2/4 da pizza para Ana, ou metade da pizza, 1 dentre 2 pedaços para Bárbara e 1 dentre 2 pedaços para Ana, tá? Então, repetindo aqui, ó. Se dividirmos a pizza em 4 pedaços, vai ficar 2 dentre 4 para Bárbara e 2 dentre 4 para Ana, certo? 2/4. Então, aqui é 2/4 para Ana e 2/4 para Bárbara. Ou então, a gente pode dizer, se for dividido em 2 pedaços, a gente pode dizer que é 1 dentre 2 pedaços para Ana e 1 dentre 2 pedaços para Bárbara. Ou 50% da pizza para Ana, 50% da pizza para Bárbara, já que a pizza inteira é 100%. Mas chegou mais um amigo, né? Chegou João. E chegou também Alfredo. Logo, Ana ficou apenas com um pedaço da pizza. Esse um pedaço da pizza aqui, ó, corresponde a 25%, tá? Tá aqui, ó, 25% para Ana. Então, ela ficou com apenas 1 dentre 4 pedaços da pizza. E os colegas dela, ela teve que dividir todos os outros pedaços da pizza para os colegas dela. Logo, ficaram 3 dentre 4 pedaços para os amigos de Ana. O que pizza tem a ver com genética? Isso daí vai ajudar a gente a resolver as questões de cruzamentos em genética, tá? Então, vamos ver, primeiro, vamos estudar como foi que Mendel fez para descobrir como se transmitiu as características hereditárias, tá? Vamos ver um dos experimentos de Mendel para a gente começar a entender. Então, o que ele fez? Ele pegou sementes puras amarelas e sementes puras verdes. Significa que eram plantas que toda vez se cruzada com ela mesma, dava só plantas amarelas que davam
sementes amarelas e verdes que davam semente verde. Ele não sabia porque ele não conhecia os genes. Mas isso significa que, se ela é pura amarela, significa que ela era homozigota dominante, azão. E pura verde significa que ela era homozigota recessiva, azinho. Então, ele cruzou essas duas plantas aí. Então, como ele fez esse cruzamento? Vamos usar esse quadro aqui, chamado de quadro de Punnett, para a gente entender como ele fez esse cruzamento, tá? Nesse quadro, em cima, a gente pode botar os gametas produzidos pela mãe e aqui do lado produzidos pelo pai, ou vice-versa, tá? Não vai fazer diferença se você quiser trocar. Então, você pode botar, ó, aqui os gametas, os cromossomos da mãe, e aqui os cromossomos do pai. Professora, eu não lembro disso, não lembro que gameta é esse que a senhora tá falando, cromossomo é esse. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Lembrem, cada alelo desse que a gente tá falando vem dos nossos cromossomos, né? São os genes que estão nos cromossomos. E a gente recebeu um do pai, né? Um cromossomo do pai e um da nossa mãe. Então, todas as pessoas têm um par de alelos, um par de genes, certo? Que recebeu um do pai e um da mãe, ok? Então, por exemplo, se a planta é heterozigota aqui, ó, para a cor da semente, né? Ela é Bzão, Bzinho. Isso aqui indica a cor da semente e o Bzão diz que ela vai ser amarela e o Bzinho diz que vai ser verde. Se o Bzão é dominante, mesmo que tenha o Bzinho, essa planta vai ter a cor amarela, certo? Só que esses genes aqui, esses genes alelos, que a gente recebeu um do pai e um da mãe, quando chegam nos gametas, ou seja, na formação do espermatozoide e do óvulo, eles vão separar. Então, aqui, ó, nós temos. Aqui é a célula normal, né, o zigoto, que da união do espermatozoide e óvulo. Mas as nossas células todas são assim, ó. Tem um cromossomo que veio do pai e um da mãe. Na hora que vai formar os gametas, eles se separam. Vai um para um espermatozoide, outro para outro espermatozoide. A mesma coisa no óvulo. Vai um para um óvulo, o outro para outro óvulo. Quanto junta um óvulo com um espermatozoide, ó, junto o cromossomo do óvulo com o espermatozoide, no zigoto vai ter os dois cromossomos, tá? Aí, de novo, essa pessoa que tem os dois cromossomos, na hora que ela for fazer, se for um homem, na hora que for fazer o espermatozoide, um cromossomo vai para um espermatozoide, o outro para o outro espermatozoide. Se for uma mulher, um cromossomo vai para um óvulo, o outro vai para o outro óvulo. Então, vamos ver essa aplicação aqui nesse cruzamento aqui de Mendel, das plantas puras. Então, ele pegou uma planta que é azão, amarela, com uma azinho verde, lembrando que ele não conhecia o gene, só as cores das sementes, só o fenótipo, ele não conhecia o genótipo. E aí ele cruzou, vamos ver como é que ele fez, né? Então, a gente vai pegar uma planta aqui, ó, azão, separei, né? Então, digamos que é o feminino, tá? A célula da planta tem o azão, os dois cromossomos, separou, né? Em um gameta um azão e o outro gameta o outro azão. E do homem, ou melhor, da planta masculina, né? Era azinho. Então, separou um gameta aqui, ó, azinho do outro azinho, tá? Lembrando que no caso do ser humano, é espermatozoide e óvulo, mas no caso das plantas não, né? Pode ser anterozoide ou oosfera e núcleo espermático, certo? Então, pronto, separamos aqui os gametas, os cromossomos. E aí, o que a gente vai fazer? Se esse gameta aqui, ó, digamos que é a oosfera, cruzar com esse anterozoide bem aqui, vai dar quanto? Vai dar como? Azão com azinho vai dar azão, azinho. Deixa eu trocar esse azinho aqui pro verde para vocês entenderem melhor. Verde, ok?
certo? Agora, aqui, esse azão com esse azinho vai dar o quê? Azão, azinho, certo? Esse azão aqui com esse azinho vai dar o quê? Azão, azinho. E o último azão, ó, o último azão com o último azinho também vai dar azão, azinho. Percebam que cor vai ser essa semente? Se tem um azão aqui que é dominante para amarelo e tem um azinho aqui, ó, que dá a cor verde, mas o azão é dominante sobre o azinho, então essa semente vai ser amarela. Essa daqui também vai ser amarela, porque tem o azão, essa amarela, essa amarela. Então, todos os filhos desse cruzamento de uma planta amarela com uma planta verde, todos os filhos vão ter semente amarela. Então, foi isso que aconteceu no cruzamento de Mendel. Ele cruzou a planta pura amarela com a planta pura verde e todos os filhos deram amarelo, porque todos ficaram heterozigotos. Aí Mendel se perguntou, epa, pera lá, como assim todos deram amarelos? O que aconteceu com a característica verde desse pai aqui? O que aconteceu com essa característica verde? Por que ela não apareceu nos filhos? Será que essa característica verde ela sumiu ou ela ficou escondida aqui dentro da característica amarela? Ou seja, ele queria saber, ó, se o amarelo não deixava o verde aparecer, se o amarelo era dominante. Então, o que ele fez para descobrir? Ele teve a inteligência de cruzar uma dessas plantas com ela mesma. Então, ela pegou essa semente aqui, ó, essa planta dessa semente, cruzou com ela mesma. Azão, azinho versus azão, azinho. Como ele fez isso, professora? Daquele jeito que eu falei para vocês nas últimas aulas, né? Mostrei as partes da flor, a parte masculina e feminina. Então, ele pegou o grão de pólen de uma flor e colocou na parte feminina da mesma flor. Vamos ver agora como foi que Mendel cruzou, então, essa planta com ela mesma. Ele pegou o azão, a planta aqui é azão, azinho, né? Azão, azinho, e cruzou com ela mesma, azão, azinho, certo? Então, vamos ver como ficou. Azão com azão vai dar azão, azão, certo? Esse azão aqui com esse azinho aqui vai dar como? Azão, azinho. Vamos botar essa cor aqui do azinho pra verde, certo? Azão, azinho. Aí ele pegou esse aqui, ó, pegamos esse azão aqui, ó, esse gameta azão e cruzamos com esse azinho. Vai ficar azão, azinho. Vamos botar aqui verde também, né? Que esse aqui dá a cor verde, o azinho da cor verde. E aí, ele cruzou, se esse gameta aqui, ó, cruzar com esse gameta aqui, né, vai dar azinho, azinho. Que os dois geram a cor verde, tá? Então, vamos ver aqui, ó, o resultado desse cruzamento. Então, ele pegou essa planta de semente amarela, cruzou com ela mesma, então, azão, azinho versus azão, azinho. E aí, deu esse resultado, ó. 25% de chance de nascer amarela homozigota dominante. 50%, porque foram 2 pedaços da pizza, ó. 50% de chance de nascer heterozigota, e vai ser amarela, porque o azão é dominante. 25%, ó, uma parte da pizza, dentre 4 pedaços da pizza, 25% de chance de nascer homozigoto recessivo verde. Então, ele percebeu o quê? Vamos ver aqui o resultado de Mendel.
Deixa eu botar aqui para vocês, ó. Ele percebeu que deram 3 sementes amarelas para uma verde. Então, ele concluiu o quê? Que a característica verde na geração F1 estava escondida na característica amarela. Então, ele chamou a característica amarela de dominante e a recessiva de verde, tá? Com isso, a gente pode lançar a primeira lei de Mendel, que é o quê? Cada caráter é gerado por um par de fatores. Bora voltar aqui para a figura, ó. Cada característica é gerada por um par de fatores, né? Que hoje a gente chama de genes alelos, né? Então, ele chamou de fatores. Cada característica é gerada por um par de fatores. E esse par de fatores, eles se separam nos gametas. Eles vão ficar solteiros nos gametas, né? Os cromossomos separam na formação dos gametas. Nos gametas, eles ocorrem em doses simples, enquanto nas células, nas demais células, eles vão ocorrer em dose dupla. Então, os gametas, quando eles se unirem, eles vão juntar esses fatores que se separaram. Então, isso diz a primeira lei de Mendel. Cada característica é gerada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, nos quais ocorrem em doses simples. Então, vamos entender aqui quais foram os fenótipos e genótipos gerados aqui nos cruzamentos da primeira lei de Mendel, tá? Então, vamos ver aqui. O primeiro cruzamento, ele fez em plantas puras. Deu 100% de heterozigoto. Então, ó, proporção genotípica, lembra que são os genes, são as letrinhas. Então, deu 100% de azão azinho nesse primeiro cruzamento. Tem 100% de chance de nascer plantas heterozigotas. Ou podemos dizer que 4 dentre os 4 tipos de filho, ó, 4 partes da pizza, lembram? 4 dentre 4, que é igual a 1, vai ser de heterozigoto. Ou podemos dizer ainda que para cada 4 heterozigotos, terão 0 homozigotos recessivo e 0 homozigoto dominante. Então, percebam, não deu nenhum homozigoto recessivo dominante e nenhum homozigoto recessivo. Então, 0 homozigoto dominante, 0 homozigoto recessivo e deram 4 heterozigoto. Isso quando a gente está falando de genótipo ou proporção genotípica. Na proporção fenotípica, que é a característica, 100% das plantas vão ser amarela. Por que 100%, professora? Se tem o verdinho lá. Porque já vimos que o azão é dominante. Então, ele não deixa o azinho aparecer. Então, aqui, ó, a planta vai ser amarela, amarela, amarela e amarela. Então, 100% de chance de nascer plantas amarelas. Proporção fenotípica, característica. Ou 4 dos 4 filhos gerados vão ser amarelos. Ou 4 dividido por 4, que é igual a 1, né? Ou ainda, para 4 sementes que nascerem amarelas, 0 vão nascer verdes, ok? Então, esse daí foi a proporção genotípica e fenotípica da geração F1. Olha só, ele chama de geração parental os pais, as plantas puras. Chama de geração F1, né? A primeira geração, ó. F1, a primeira geração que foi gerada pela geração parental. E agora, no cruzamento para a geração F2. Quem é o cruzamento da geração F2? É quando a gente pega aqui, ó, um da geração F1 e cruza com ele mesmo. Então, tá aqui, ó, cruzei o da geração F1, que é um heterozigoto, com ele mesmo. Aí vai gerar a geração F2. Então, vamos lá. Geração F1, um heterozigoto cruzado com ele mesmo, heterozigoto. Então, deu o quê? 25%, ó, uma parte da pizza, ó. Proporção genotípica, 25% de azão, 25% de azão, 50% de azão azinho, 2 partes da pizza é o quê? 25 mais 25, então 50% de azão
zinho. E 25% de azinho, azinho, ó. 25% de azinho, azinho. Estamos falando da proporção genotípica, as letrinhas. Ou então podemos dizer, ó, que um dentre 4 pedaços da pizza, ó, um dentre 4, azão, azão. 2 dentre 4, azão, azinho. 1 dentre 4, azinho, azinho, ó. 1/4 de azão, azão. 2/4 de azão, azinho, que é a mesma coisa que 1/2 ou metade. E 1/4 de azinho, azinho. Ou então podemos dizer que para cada um homozigoto dominante, deu 2 heterozigotos e 1 homozigoto recessivo. Para cada um homozigoto dominante, deu 2 heterozigotos e deu 1 homozigoto recessivo. Proporção fenotípica, a característica gerada, ó. Esse aqui vai ser amarelo ou verde? Amarelo, que é azão, azão. Esse vai ser amarelo ou verde? Amarelo, porque o azão é dominante. Esse vai ser amarelo ou verde? Amarelo. E esse? Verde. Então, deu o quê? 75% amarelo, ó. Esse é amarelo, esse é amarelo, esse é amarelo. 25, 25, 25. 3 pedaços da pizza, ó. 75% amarelo, 25% verde, que é só um pedaço da pizza. Ou ainda, 3 pedaços da pizza, ó. 3 filhos. 3 de 4 amarelo, enquanto 1 dentre 4 verde. 3/4 de amarelo, 1/4 verde. Ou ainda podemos dizer que para cada 3 filhos amarelos, 1 vai ser verde. Para cada 3 filhos amarelos, 1 vai ser verde. Vamos aplicar agora em exercícios, tá? Para ver se vocês entenderam. Vamos lá. Em ervilhas, a cor amarela é dominante sobre a cor verde. Se cruzarmos duas plantas heterozigotas, qual será a proporção fenotípica, ou seja, a aparência, e a genotípica dos descendentes? Então, vamos ver aqui, ó. Então, ele quer que a gente cruze duas plantas heterozigotas. Eu já botei uma aqui para adiantar, ó. Azão, azinho, versus azão, azinho, tá? Então, vai dar o quê? Azão, azão. Aqui, azão. Deixa eu trocar a cor. Azinho. Aqui, azão. Opa. Azão. Azinho. Lembrando que sempre o dominante vai ficar na frente, tá, gente? Não importa. Eu li esse aqui primeiro, professora, porque eu não posso botar azinho, azão. Porque o azão, como é dominante, ele tem sempre que ficar na frente, tá? E juntando esse aqui com esse aqui, vai ficar azinho, azinho, certo? Então, aqui a resposta é aquela mesma, né, da geração F2 do experimento de Mendel, tá? Então, ficou o quê? 25% de azão, azão, ou 1/4, né? Ou 1 de azão, azão, para 2 de azão, azinho, né, de heterozigoto, para 1 de azinho, azinho, né, a proporção genotípica. E a fenotípica, 3 de amarela para 1 verde. Então, qual é a pergunta dele? Ele quer que a gente bote a proporção fenotípica e genotípica, certo? Segunda questão. Um coelho de pelo preto dominante. Então, se ele é pelo preto dominante, é cruzado com o coelho de pelo branco recessivo, sendo que o coelho preto é homozigoto. Se ele é homozigoto, ele é que? Pezão. Se ele é homozigoto e dominante, ele é pezão, pezão, né? Pezão, pezão, certo? Como serão os filhos? Então, nós temos, ele diz que é um coelho preto homozigoto, tá? Então, ele é preto dominante.
E cruza com qual? Coelho preto, homozigoto dominante, é cruzado com de pelo branco. Professora, como eu vou saber o genótipo desse de pelo branco, se ele não disse? Então, o preto é o homozigoto dominante. Se ele tem a cor preta e ele é dominante, a gente já sabe que o pezão gera cor preta. Se o outro não tem a cor preta, significa que ele tem o gene recessivo. Se ele tivesse um pezão, ele seria preto, então ele só pode ser pezinho, pezinho. Então ele só pode ser pezinho, pezinho, porque se ele tivesse qualquer pezão, ele seria preto. Como ele não é preto, ele é branco, então ele só pode ser recessivo, tá? Então o cruzamento é entre pezão, pezão versus pezinho, pezinho, ok? Então vamos ver aqui qual é o resultado. Pezão com pezinho, pezão, pezinho. Pezão com pezinho, pezão, pezinho. Pezão com pezinho, pezão, pezinho. E pezão com pezinho, pezão, pezinho. Que cor vai ser esse? Se tem um pezão é preto. Se tem um pezão é preto, preto, preto. Então, 100% da pizza, ó. 100% dos filhos vão ser preto. Porção genotípica, o resultado. O resultado é 100% de pezão, pezinho, heterozigoto. Proporção genotípica. Ou 4 de 4 pedaços da pizza de pezão, pezinho. Ou 4 de pezão, pezinho, para 0 de pezinho, pezinho, para 0 de pezão, pezão. Então, vemos que não deu nenhum pezinho, pezinho, nem pezão, pezão. Então, 100% de pezão, pezinho e também 4 de pezão, pezinho, para 0 de pezinho, pezinho, para 0 de pezão, pezão. Proporção fenotípica é a característica. Logo, vão ser 100% pretos, tá? E 0 brancos. Ou 4 de 4 filhos vão ser pretos. Desculpa, aqui é preto, gente. Vão ser pretos. Tá? Ou ainda 4 pretos para 0 brancos. Última questão. Um homem com pigmentação normal, filho de pai albino, casa-se com uma mulher albina. Qual a probabilidade desse casal ter uma criança albina? Então, olha só. Um homem com pigmentação normal, tá? A gente não sabe, a questão não tá dizendo se ele é homozigoto. A gente já sabe que albino, né? Quando a pessoa é albina, é azinho, azinho, certo? Mas esse com pigmentação normal, ele pode ser tanto azão, azão, quanto azão, azinho. E a questão não tá dizendo, certo? Ele só diz que é com pigmentação normal. Mas a questão diz também que ele tem um pai albino. Um pai albino. E a gente sabe que um dos cromossomos desse homem, ele tem que receber do pai e um outro da mãe. A gente já aprendeu isso, né? Que todas as pessoas têm um cromossomo que veio do pai e um da mãe. Se o pai do homem é albino, significa que o pai do homem, olha só, o pai do homem aqui, ó, ele só tem, acho que não dá para enxergar muito, deixa eu aumentar o zoom. Tá? Ó, o pai do homem só tem azinho, azinho para dar, certo? Ele só tem azinho, azinho para dar pro filho dele, tá? Então, esse homem que é normal, ele tem que ter um azão, porque ele é pigmentação normal, né? Ele é pigmentado, mas ele tem que ter um azinho, porque ele recebeu do pai. Então, tá aqui o pai albino e o filho pigmentado. Então, a gente já sabe, ó, que esse homem de pigmentação normal, ele é heterozigoto. Por quê? Porque ele tem um pai albino, tá? Porque ele tem um pai albino.
Então diz, um homem com pigmentação normal, filho de pai albino, casa-se com uma mulher albina, tá? Então tá aqui ele, ó. Ele, normal, filho de pai albino, por isso ele é heterozigoto, casou com uma mulher albina, certo? Qual a probabilidade desse casal ter uma criança albina? Eles só querem saber qual a chance de ser albino. Ele não quer saber a proporção fenotípica e genotípica, o que é mais fácil pra gente. Então, a gente vai fazer o quê, ó? Aqui a gente bota, vamos botar o homem aqui, ó, azão, azinho, porque ele é heterozigoto, e a mulher albina, azinho, azinho. Então, vamos cruzar azão com azinho. Azão, azinho, azinho com azinho, azinho, azinho. Azão com azinho, azão, azinho. E, finalmente, azinho com azinho, azinho, azinho. Gente, olha aqui. Quantos pedaços da pizza deu pigmentado? 2, ó. 2 dentre 4 deu pigmentado, né? Ou 50% de chance de ser pigmentado. Mas ele tá perguntando pigmentado? Não, ele quer saber só a chance da criança ser albina. Qual a chance da criança ser albina? 2 dentre 4 de ser albina, ou 50% de ser albina. Então, a resposta é o quê? Então, é isso, gente, ó. 2 dentre 4, ou 50% de chance de ser albina. Terminamos a aula por aqui. Beijos, até mais.